Aspectos da memória organizacional como apoio para a gestão do conhecimento nas empresas de software. Leonardo Pereira Pinheiro de Souza, Maria Leandra Bizelo, Cássia Regina Bassan de Moraes. O desenvolvimento de software utiliza conhecimentos e trabalho em equipe para criar e manter aplicações. A relação com o conhecimento ocorre segundo os modos de pensar e agir influenciados pela cultura organizacional. Esta se desenvolve na história da organização, segundo Schein 2007, moldando a percepção que os colaboradores e a sociedade têm da empresa. A memória organizacional, MO, perpassa o aprendizado profissional, a cultura e a história organizacionais, permitindo a construção do conhecimento. Para Rossetti et al. 2005, a MO é um repertório coletivo de saberes, perpetuando-se tanto de maneira registrada ou não registrada, permitindo a criação e gestão do conhecimento, GC. Os objetivos do trabalho são analisar a memória nos procedimentos de elaboração de software, sua relação com os saberes tácito e explícito e a relevância dos fatores culturais sobre esses conhecimentos. Discutir a história organizacional como fundamento de identidade, cultura e motivação intrínseca. Identificar e discutir êxitos e fragilidades na relação das empresas de software com o conhecimento e a memória e sua contribuição para a GC. Referencial teórico. A memória relaciona-se com os conhecimentos tácitos e explícitos, como uma rede de pessoas e artefatos, experiências e processos que se interligam formando uma memória. Freire et al. 2012, página 44. Para Estevão Strauss, 2013, a memória organizacional histórica, MOH, é estratégica para a gestão. Por meio de um enquadramento da memória, a seleção de eventos e personagens relevantes, cria-se uma narrativa oficial, garantindo a coerência e continuidade da organização. Outro aspecto é a memória organizacional cultural, MOC. Para Schein, 2007, a cultura é criada nas perspectivas e valores dos fundadores da organização, permanecendo ao longo da história os elementos adaptados à sobrevivência organizacional. Para Kucharska e Wildowicz-Giegel e Bedford, 2018, uma cultura baseada na confiança, colaboração, comunicação aberta, que atenda às necessidades do colaborador, impulsiona o compartilhamento de conhecimento. Na memória procedimental, MP, estão os conhecimentos tácitos e explícitos do fazer profissional. Além da programação, Prasarnapanich, Jans e Patel, 2016, afirmam que o saber tácito destaca-se nas atividades do analista de sistemas, ao identificar as funções do software a ser elaborado perante o cliente. Para Peters e Pedrix, 2001, a memória humana não permite a compreensão da intrincada estrutura do software, necessitando de representações explicitadas em documentos. Para Darmaniak, 2015, em empresas de projetos, os colaboradores não têm uma percepção global do conhecimento organizacional, podendo isso ser sanado adotando-se práticas de GC. Para Andreeva e Chianto, 2012, as práticas de GC são fatores conscientemente controláveis do conhecimento organizacional, capacitando a empresa a criar valor estratégico. Procedimentos metodológicos. Efetuou-se um estudo de casos múltiplos em duas empresas de desenvolvimento de softwares. A empresa Alpha tem cerca de 130 colaboradores e situa-se em Marília, São Paulo, reconhecida como Polo de TI, Tecnologia da Informação. A empresa Beta possui 18 funcionários e situa-se em Garça, São Paulo, Polo Tecnológico da Indústria Eletroeletrônica e de Segurança Eletrônica. As técnicas de coleta de dados foram observação do contexto de trabalho, entrevistas e análise dos sites das empresas. Na empresa Alpha participaram das entrevistas um gestor e 7 programadores. Na empresa Beta, um gestor e 4 programadores. Enquanto que a observação e as entrevistas elucidaram os modos de trabalhar, lidar com a memória mediante a oralidade a registro, efetuar a externalização, socialização e utilização de conhecimentos,
A análise dos sites elucidou como a memória histórica é explorada para construir a imagem dessas empresas. Para verificar os aspectos da MOH na empresa alfa, foi efetuada uma análise de seu site, elucidando o trabalho de enquadramento de memória. Avalia-se que a empresa alfa soube aproveitar sua história como estratégia de marketing, com elementos que trazem a ideia de solidez e competência. Além disso, afirma-se que as pessoas são o maior ativo da empresa. Pondera-se que, embora a história e os valores estejam bem costurados na mensagem projetada ao público, sugere-se trabalhar estes aspectos voltados aos colaboradores, ou endomarketing, como estratégia motivacional para a GC. Em relação à MOC, verificou-se a importância da apropriação da missão, visão e valores, por estes estarem em um painel na entrada da empresa. Apurou-se que os colaboradores trabalham em um espaço sem divisórias. Há também um local para descanso com jogos e comodidades. Constatou-se que os espaços sem barreiras levam a uma interação constante entre os sujeitos, favorecendo a socialização de conhecimentos tácitos. Em relação à MP, constatou-se que a oralidade é o principal meio de compartilhamento de conhecimento. Sobre o registro escrito, este se concentra majoritariamente na denominada documentação interna, comentários técnicos sobre uma pequena parcela do código-fonte e afins. A documentação definida como externa, elementos que promovem uma visão holística do projeto, é mais escassa, segundo os entrevistados. Todavia, Rubin e Rubin, 2011, salientam que a documentação deve ser adequada ao contexto de trabalho, auxiliando na elaboração, na colaboração entre os profissionais e evitando que conhecimentos importantes sejam perdidos se não registrados. Referente à empresa beta. Concernente à MOH, o site da empresa organiza de maneira coerente aspectos históricos e valorativos para transmitir ao público uma mensagem sobre sua identidade. Todavia, recomenda-se também um trabalho de enquadramento de memória voltado aos colaboradores como um mecanismo de motivação intrínseca para a GC. Concernente à MOC, apurou-se que estagiários e profissionais plenos ocupavam salas distintas. Quanto ao espaço de interação informal, verificou-se haver um corredor de dimensões reduzidas em que os colaboradores poderiam se encontrar nos intervalos. Verificou-se uma atmosfera mais silenciosa na sala dos programadores. Avalia-se que a separação de colaboradores em salas distintas poderia impor barreiras à socialização de conhecimentos tácitos e partilha de experiências. Referente à MP, na entrevista com o gestor, este frisou que os fluxos informacionais estão condicionados à estrutura hierárquica, passando por gestores, coordenadores de equipe até chegar aos programadores. O entrevistado aludiu também à atenção dada à elaboração de documentação de requisitos. Por fim, salientou-se o quanto a obtenção de conhecimento especializado é valorizada. As entrevistas com os colaboradores evidenciaram que, além da documentação de registro provida pelos analistas, eles próprios não documentam o código que produzem com muita frequência. Sobre o aspecto tácito, os entrevistados relataram que, apesar do enfoque na hierarquia, não há obstáculos na comunicação com superiores. Entretanto, alguns sujeitos teriam dificuldade em interagir de modo mais consistente com suas equipes. Infere-se que empecilhos na socialização de conhecimentos resultariam da configuração do ambiente físico e outros fatores culturais. Considerações finais. As facetas da memória trazem conhecimentos tácitos e explícitos, imbuídos nas pessoas, objetos, documentos e afins. A MOH pode gerar um senso de identidade e motivação intrínseca para a operacionalização da GC. Pela MOC, compreendem-se valores coletivos que interferem no conhecimento organizacional, favoráveis e desfavoráveis à GC. A MP trata dos modos formais e informais pelos quais é sedimentado o know-how dos projetos de software, contribuindo para a aprendizagem organizacional. Apurou-se que fatores culturais impactam em como os colaboradores se relacionam com o conhecimento, havendo aspectos observáveis que funcionam como dispositivos de memória, simbolizando os valores culturais. Verificou-se o uso da história das organizações, projetando uma imagem positiva ao público e sugeriu-se enquadramento de memória voltado aos colaboradores, reforçando o comprometimento com os objetivos organizacionais, dentre os quais pode estar a operacionalização da GC.
constatou-se a necessidade de explicitação e registro de conhecimentos obtidos no trabalho. Referências. Contatos dos autores.